Eu lembro da minha mãe passando batom e como eu achava aquilo bonito, aquilo mágico, uma ritualística que quase vinha em câmera lenta pra mim, sabe? É muito muito pequenininho. Eu lembro do batom, o passar, a ritualística do batom era muito era muito forte, assim. É a primeira coisa que eu vi como LGBT, sabe? Nem sabia sobre trans, não sabia o que era, nada. Eu tenho essa memória, acho que 7 ou 8 anos, eu acho. Daí, o meu jeito, a questão de por meninos, de olhar para meninos diferentes, se você tem um olhar diferente, de sentir alguma coisa, mas, todo um porém, né, também, de você guardando isso para você, todo momento, até chegar uma hora que depois que assumir. A primeira lembrança é assim, quando você fala, pode se imaginar como uma pessoa LGBT, né? Uma pessoa que não era hétero, assim. Pode ser Então, desde da creche. Que eu acabei indo no Trabalhador. E quando eu fui, meu Deus do céu, eu falei, gente, que lugar maravilhoso é esse? Pronto, acabou. Eu não fui mais na Saltense, não fui mais em Ideal, Guarani muito menos. Eu ia sexta, sábado e domingo no Trabalhador. E lá, nossa, eu me achei no lugar, sabe? Gostei muito, não tinha... Nossa, que falta que faz, eu falo mesmo. Hoje em dia é difícil eu sair, né? Porque eu já tenho idade, pelo local que eu moro, condução. É difícil eu sair, mas se tivesse Trabalhador ainda, com certeza de vez em quando eu iria. A Drica top. Também veio numa. Acho que, sei lá, tinha 17, 18, 19, 20, não lembro, por aí. Hoje eu tô com 43, há 20 e poucos anos atrás. Eu me montava, peguei essa. Eu e minhas amigas, né, várias, ainda. Uma galera que é artista, assim, uma galera que desenha bem, que fazia uma peruca com cabelo maravilhosamente, muito bem. Uma que maquiava bem, então uma ajudava a outra. E a gente se montava, não tinha festas assim, tinha até paradas assim, né? Mas não tinha muita festa da comunidade. Tinha a Ideal, que funcionava, tinha a Saltense, que funcionava, tinha a Guarani, que funcionava, o Trabalhador, que funcionava. E eu me lembro que na Saltense teve uma rave uma vez, a gente se montava, ia à noite, eu morava no bairro, pegava circular, montava. Eu e minha amiga Teia, que é a Alessandra, que é a Alessa Schaper, super amigo meu. E a gente ia montada, pegava ônibus montada, louca de ônibus. Agora eu não sei se eu fiz fazer isso não, gente. Mas eu fiz. Então a gente ia montada, ia pra Saltense, Luca Bondão, ouvindo xingo não, mas a gente tava lá. Chegou uma época que eles contrataram a gente pra fazer show na Saltense. A gente foi numa noite, a gente fez show lá também. Já fui no Clube Ideal também montada, a gente fomos pra lá também. E acho que o mais louco foi fazer show numa escola à noite, gente. Foi no Nazarena também. Fizemos show no Nazarena, montadérrimas e tudo muito mais, tudo muito louco, assim. Então, assim, recordando de algumas coisas, né? Teve muitas outras, claro. Mas foi bacana essa questão. E essa questão quando vai se montando, né? A primeira vez é feia, horrorosa, mas maquiagem feia, horrorosa, vai feia. Depois você vai aprender. Tudo é prática, né? Acho que tudo é prática, como dublagem, é como estudar, você fazer uma faculdade. Você não sabe ali no primeiro momento. Você vai aprendendo. Então a gente foi. E também a gente se ajudava muito. E eu lembro de ir numa festa, eu tinha 18 anos, foi uma das primeiras festas que eu fui no Clube Saltense aqui, em Salto, né? Tinha clube. E foi uma festa rave que fizeram.
E aí eu lembro da Drica montada naquela festa rave. Maravilhosa, o Choquito com um moicano de... Eu nem lembro o que era que eles usavam, que era um cabelo vermelho, assim, todo gótico, com salto enorme em cima do queijo. E a Drica atrás, em cima do... Ela tava em cima do... Ai, não sei nem se eu posso falar isso. Mas ela tava em cima do... Não tinha esses pilares que... Não sei o nome deles, que pras tendas ficar de pé? Não é pilar, né? Tem um nome. Ela subiu em cima do pilar de salto alto, sabe? Com uma saia de prega, com toda montada. E dançando lá em cima, e eu ouvia aquilo, eu ficava assim. E eu todo mirradinho, gayzinho, assim... tímido, né? Com aquela camisetinha simples que ela podia usar, aquela calça normalzinha. E eu via aquilo e ficava assim: meu Deus, eu quero isso. Eu quero... Quem são essas pessoas? E muitas outras. Tinha a Ferlinha, Fernando, tinha a Gisele Top, que infelizmente não está mais entre nós. E que era uma travesti gigante, assim, igual eu. E muito bem vestida sempre. E ela batia os cabelos, assim, aquelas perucas maravilhosas, aquelas roupas incríveis. A Crystal, né, que hoje não se monta mais, mas andava sempre esse grupo, né? A Alessa, que também não está mais entre nós, que também já faleceu, mas que se montava de uma maneira incrível. Tinha também Valério. E era um grupo, né? Era um grupo que era Valério, Cristal, a Gisele Top, Ferlinha, Drica, e era um grupo muito grande que quando chegavam nas festas era como se fosse artista, sabe? Era como se fosse... Não era só uma mulher, ou não era só alguém montado, era sei lá, uma atriz de Hollywood que tinha chegado ali, naquele local. Tava acima do gênero. Combinei com a minha amiga Mona Lisa de Godoy, não sei se vocês conhecem. Hoje ela tá na Itália, ela mora já faz tempo que ela tá pra Itália. Mas ela era daqui, ali do Santo Antônio, Santo Inácio. A mãe dela ainda mora ali. E a gente sempre ia juntas. Aí eu combinamos com ela, tanto eu quanto ela botamos um vestido na casa de uma amiga nossa e fomos pro Trabalhador. Lindas. E daí, menino, eu já nem pagava, porque eu entrava como mulher, eu já era conhecida como mulher, e desde aquela época eu já usava o banheiro feminino do clube. Aí, depois de um tempo, teve um problema. E aí tinha um banheiro lá em cima, que era só um banheirinho sozinho que tinha. E embaixo também tinha um. Aí acabaram deixando pra gente usar ali, pra não ter problema mais de entrar no banheiro. Então a gente ia, então o clube mesmo se prontificou. As peças da Chica Pimenta pra gente, quando marcava, não tinha um que não ia. Todas, e todos os boys também. Todos. E assim, 2 dias de festa praticamente. Pegava o Pilex, por exemplo, o Pilex pegava sábado e usava domingo, usava final de semana. Então a galera dormia, eu mesmo ficava. Até hoje eu não tenho mais esse pique. Mas na época eu tinha muito. Então a gente ficava e ali, ó, tudo. Tinha os shows, tinha concurso de show. Então a Chica Pimentão fazia muito isso quando não era na casa dela. Tinha também essa coisa de se reunir na casa de alguns. Tinha também, a gente falava, não acho, bem, a bicha Alicate também, que fazia umas festas muito loucas na casa dela, também que eu acho que era clandestina. Que a casa não era da enfim, tinha também... quem mais dava festa? Assim, o horário do também. Já deu festa na casa dele, Dona Ruth saía. Ela dava festa na casa dele também. Já teve festa lá. Enfim. Outro que também já foi, finado Luiz e Newton Cabeleireiros também, quando moravam no show. Aqui da esquina aqui embaixo, perto daqui, descendo, aquele tipo de salão na casa do Sobrado. Já fez uma festa da Fônica ali também. Então, quando não tinha hoje essas festas igual a Parada de Salto, né, fazem, Indaiatuba também faz e tudo, era assim, as festas se reunia na casa, tal, em alguns lugares assim, isso acontecia, mas era muito bom, Era um divertimento ir de segunda-feira que o salão não abria.
Porque daí eu trabalhava no salão do Rony, né? De lavando cabelo, essas coisas. Até que eu comecei a Rony, o Herbert Coraza. Começaram a me levar para as boates. Na HS em São Paulo, na Sintonia, Double Face em Campinas, na Nostro Mundo em São Paulo, na Proibidos. E aí eu comecei a ver, a conhecer travesti e saber que ganhava dinheiro chupando e dando. Que não precisava dar e chupar de graça, que você ganhava dinheiro. E aí, o emprego cada vez ficou mais difícil mesmo, né? Eu fiz Senai, eu sou formada, eu fiz magistério, fiz 3 anos de faculdade de pedagogia. Só que quando eu vi que eu não estava... Quando eu prestei um concurso público e a hora que eu fui pegar a sala de aula na delegacia de ensino e me barraram, eu falei, pra que eu vou continuar pagando faculdade se eu não posso dar aula? Eu tenho que viver, eu vou fazer programa, vou me prostituir. E dali, porque na época você não tinha. Hoje você tem emprego, hoje arruma emprego. Hoje tem bastante. Ó, a maior parte das minhas amigas que faziam ponto na Avenida em Itu, na Marginal, hoje trabalham. Né? Estão trabalhando em mercado, em agência de faxina, em pousada, em hotel. Estão trabalhando, registrada, né? Mas na época não tinha. Antigamente, claro, né, ainda existe preconceito e muito, mas antigamente acho que era mais ainda, muito mais. E hoje eu tô assim mais, vamos dizer, normativo na maneira de se vestir, sobrancelha, mas essa sobrancelha já foi raspada. Eu já usei lente, eu já fiz show de escola e era uma época pior, que eu era novo, eu vim pra Salto, eu sou paranaense e eu vim pra Salto, eu cheguei com 14, 15 anos. Então, era uma época bem ainda conturbada em relação a isso, não tinha lei ainda que ia assessorar a gente, né, enfim. Então a galera xingava na rua, você ouvia, hoje, se eu fecho o olho, eu me lembro nitidamente. As pessoas xingavam, você não podia fazer exatamente nada, né? E toda aquela coisa ainda, né? Porque eu fui me assumir na adolescência. Também tinha tudo isso, mas já tinha o trejeito de game. Voz, coisas, né? Mas... E deu uma alavancada muito grande. Isso é muito importante. Toda essa questão do movimento, né, da comunidade, como parada, como festas, como se reunir, né, o processo de fazer para acontecer alguma coisa, algum projeto que levem as pessoas a informações para saber. E a essa inclusão, meio que tudo, né, tudo. Eu lembro de um amigo que era gay. E ele veio pra cidade pra ser bailarino. Né? Que muitas pessoas vêm pra cidade pra fazer arte. E ele era uma dessas pessoas. E um dia ele apareceu no ponto que eu tava fazendo programa, que é, né? Eu fazia programa ali no ponto clássico das travestis, que eram na Monsenhor Couto. E eu não entendi. Bem. De uma maneira bem, sabe, uma peruca bem básica. Você via que a pessoa não tinha condições e também estava começando. E ele ia lá fazer programa com a gente e eu não entendi o porquê que ele estava abandonando a vida de artista para estar ali com nós, sabe? E se tornamos próximos, né, devido ao trabalho na prostituição, e eu vi essa pessoa se acabar em drogas e na vida que eu estava. E aquilo foi um grande choque, porque foi a primeira pessoa que eu vi entre as minhas amigas manas travestis que estava se destruindo. E eu não podia fazer nada.
ele sofreu. Ela, né, depois ela se transicionou, virou ela. A gente chamava ela de Kimberly. E ela foi arrumando confusões, sofrendo violência atrás de violência, se drogando cada vez mais para poder conseguir aguentar, para conseguir fazer parte daquele mundo também de nós travestis. Mas ela foi se perdendo naquilo até chegar ao ponto de ser, né, de tudo que a droga leva, né, gente? A prisão, instituição, até chegar no momento da morte, né? Da morte dela. Muito cedo, muito jovem, mais jovem que eu. Aquilo me chocou quando eu tava ali e me fez pensar o que eu tava fazendo da minha vida. Me fez querer modificar. Quando ela me contava aquelas coisas de arte que ela fazia, eu pensava, nossa, que saudade daquilo. Eu queria estar lá de novo. Porque aí a gente não se sente nem digna de ir no teatro assistir. Né? A gente abandona, vira um lugar de dor. Mas foi passando o tempo e eu fui lidando em mim que o meu vício também com a droga estava progredindo e eu não queria morrer daquela maneira. Mesmo porque eu ia demorar pra morrer. Porque a droga ela te humilha, ela não te mata de uma forma rápida. E aquilo que aconteceu com ela iria acontecer comigo. Não tinha outro caminho. Aquilo iria acontecer comigo. Eu ia perder o meu controle completamente e as pessoas iam fazer o que elas quisessem. Então eu decidi sair daquela vida. E é aí que eu resolvo entrar na sociedade. Quando eu resolvo entrar na Irmandade, né, Narcóticos Anônimos, fui numa reunião e ali naquela Irmandade Anônima eu descobri o que é adicção e que se trata de uma doença e não falta de caráter. E descobri que pessoas que veio de onde eu vim estavam vivendo limpas e bem. E eu falei, se eles podem, eu também posso. Igual, sei lá. Quando eu me assumi, por exemplo, né? Que eu sabia desde pequeno. Mas até aí eu não teria coragem. Porque você pensa na sua família, você pensa na sociedade, você pensa que vai sofrer e tudo mais. E daí acaba um momento que você precisa falar. Então, quando eu chego nesse momento, a primeira coisa que eu falei foi com meus amigos, e não eram os amigos que estavam, meus amigos eram gay, não. Eu tava numa festa de amigos héteros, que eu tenho amizade com eles até hoje, tá bom? É uma galera que tá longe, mas conversa comigo, às vezes eu encontro, me abraço. E eles foram os primeiros que eu fui falar, assumidamente, acho que já sabiam, eu fui falar que era gay. Aquele dia foi um chororô. Daí um dia que marcou foi quando eu assumi eles pra minha família. Mas primeiro foi eles, mas todo mundo me acolheu. E foi um chororô. Eu chorava, eles choravam, dizendo que não mudava em nada a nossa amizade, nossa relação. Isso foi uma coisa muito bacana. Eu tava no meio de uma festa e eu parei pra fazer isso. E foi assim, me marcou muito, tá? E com a minha família foi diferente, porque eu não tive coragem de ir direto falar pra minha mãe e meu pai. Então primeiro eu levei pra minha quem? As irmãs. As figuras femininas além da minha mãe em casa, que são tudo homem. Né? E eu levei. E as minhas irmãs depois foi e falou pra minha mãe. Eu não tive essa coragem no momento. E daí eu lembro como hoje, quando a minha mãe veio falar comigo, ela veio chorando, me abraçou e coisa de mãe. Falou, toma cuidado, aquela coisa, preocupação de mãe, porque a mãe sabe que se você vai sofrer na sociedade, né? Então acho que a mãe deve pensar, eu pensava naquilo, ela deve pensar 1000 coisas, uma mãe deve ter na cabeça, né? Meu filho é gay, né? Sei lá, vai sofrer na rua, ou pode acontecer na rua com ele. Então ela estava chorando e daí depois a minha mãe contou pro meu pai. Entendeu? Já o meu pai não falou nada, nunca falou nada, mas também nem precisou. Entendeu? Sempre pedi. E olha que minha mãe fez 80 anos. Eles são de uma época bem mais, né? Mas meu pai também nunca me disse nada. E via eu sair da casa, tipo, com roupa mais afinada ou coisa, mas nunca me disse nada. E minha mãe foi só esse o conselho que ela deu. Entendeu? Cuidado, isso. Nunca
julgou ninguém na minha família. Não posso falar, nem mesmo ninguém. Nunca julgou, você é gay, você é isso, você é viado, você faz isso. Ninguém. No momento que eu vivi com eles morando, ninguém. Então eu tenho esse privilégio com a minha família de saber o seu ponto. Então, a primeira instância com a minha mãe, eu tive um grande choque. Nós ficamos quase 6 anos sem se falar. Tanto é que daí eu saí até de casa. Meu pai não. Meu pai até me aceitou bem. Coisa que é o contrário, né? Geralmente é o pai que não aceita e a mãe aceita. Eu lá em casa não. Minha mãe até me achou separado do meu pai. Aí por isso que eu saí de casa. Porque meu pai não queria que eu saísse de casa. Minha mãe falou que se eu continuasse assim e meu pai não tomasse uma atitude, ela ia separar dele. Aí eu peguei e eu saí. Então eu fiquei... Mas eu até entendo minha mãe, porque minha mãe era da família tradicional da cidade. Meu pai não, meu pai era aqui do sítio. Meu avô tinha fazenda, então... Tanto é que minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, não queria que minha mãe e meu pai se casassem. O meu avô, o pai da minha mãe, que aceitou o casamento dos dois. Então, a minha mãe era mais conservadora. Pela família que ela... Uma das primeiras famílias que veio de Portugal, na cidade, junto com várias outras famílias. Então, tinha um pouco de nome, sabe? De status. Então, ela se preocupava muito com o que o povo ia falar, né? Até que ela viu que não adiantava de nada, que falariam do mesmo jeito. Eu vestida de mulher e eu sem estar vestida de mulher iam falar. Então, mas foi difícil para ela aceitar. Ela precisou, porque ela teve vários câncer, ela tinha problema no coração. Inclusive foi na última cirurgia que ela teve que aí ela viu que realmente eu era uma pessoa que ela teve que ficar morando comigo para cuidar dela, né? Todo pós-cirúrgico, né? Praticamente durou 1 ano que ela fez transplante, então abre, né, tudo, né? Foi 1 ano ela morando na casa da travesti que fazia programa. E tipo, remédio, comida. E ela via que não era porque eu fazia programa, que eu era promíscua dentro de casa, sabe? Aí ela viu que não era o que o povo falava. E de todos os filhos, que eu tenho mais uma irmã e um irmão, eu é o que dava mais atenção para ela, né? Que tinha paciência com ela. Então, aí ela viu que... E aí acabamos se virando as melhores amigas. Ninguém vai nada sozinha. Não vive sozinho. Não tem como fazer as coisas sozinho. Você não nasceu sozinho. Quem te fez? É impossível a pessoa falar que faz, eu passo sozinho. Quando você faz sozinho? É impossível. Seu dinheiro tá onde? Você tem, sei lá, você tem 3 milhões. Onde tá esse dinheiro? Tá aplicado aonde? Vamos. Quem movimenta isso? O que você usa? Quem faz essa roupa? O que você come? O que você bebe? Como que chega essa comida na sua casa? No mercado? Quem? Tem que ter alguém, depende que você não conheça. O Choquito foi um grande amigo. Eu lembro que era o Choquito, o Elcio, o Alexandre e o Rogério. Eram o ciclo mais próximo de mim. O Rogério estudou comigo e participou de... Então eu assumi primeiro na escola e ele, né, assumiu em seguida. Daí nos tornamos amigos. Em seguida conhecemos o Elcio e o Choquito. E aí começamos a sair para eventos na cidade. E formamos um grupo, né? Esse grupo foi muito importante. O Alexandre chega depois, né? Que ele vem da cidade grande, já com uma outra visão LGBT, que a gente ficava chocada, que ele era, né? E hoje eu não mantenho mais esse ciclo de amizade. Foi muito importante para aquela época, né? Eu lembro que no processo de assumir, de contar para os pais, eu participei disso do Rogério, ele participou do meu. O Choquito participou do processo dos meus pais, da rejeição que aconteceu com os meus pais, de quando eu fui expulsa para fora de casa. Então, o Rogério e o Choquito e o Elcio estavam sempre ali. Com quem mais eu falo, quem mais vem aqui é a Isabela mesmo.
A Nicole e ela são da mesma faixa de idade. Quase são irmãs gêmeas também, Ruth e Raquel. Porque são bem parecidas, né? De fisionomia, tudo, né? Mas a Nicole começou a trabalhar no salão comigo, porque eu tive uma época que eu tive, acho que uns 10 anos, eu tive salão. Logo que eu parei de me prostituir na rua, né? Aí eu tive um salão, e aí depois que minha mãe faleceu, aí veio a pandemia, eu fiquei... E fechei, não fui mais atrás de salão, nada. E acabei vindo morar aqui na chácara, né? Pra não pagar mais aluguel também, então. Mas elas eram sempre a mãe da Isabela eu conhecia do trabalhador, o pai da Isabela estudou comigo, então ela é uma irmã para mim. E eu gosto tanto dela quanto ela gosta de mim. Acho que às vezes até ela gosta mais de mim, porque é ela que vem aqui, é ela que vem me buscar. Ela, irmã, vamos para tal lugar? Vamos, eu vou te buscar e te levo embora. Pode ficar tranquila. Então, eu acho que é ela que até gosta mais de mim do que eu, na realidade. É uma relação de irmã mesmo. O Alessandro, né? A Alessa Sharp se montava. Eu também, mas a gente é montado pra escola, gente. A gente era louca. Sobrancelha raspada. Eu tinha uma lente vermelha. Aquela Alessa Sharp tinha uma lente branca. Olha que coisa louca naquela época. Mas eu conheci ele na escola, então a gente estudou junto. E desde lá, a nosso vínculo cada vez foi aumentando cada vez mais. Então foi um vínculo muito forte, né? Entre nós dois. De tudo, de ir pra escola junto, de voltar embora junto, de ir pra não sei onde junto, na casa do pai dele e da mãe dele, que os pais estão separados, né? De ir pras festas, tudo. Até ir trabalho, a gente trabalhou junto no Indaiatuba. Depois ele abriu uma loja aqui de móveis, se chamava Galeria Móveis Usados. Fui com ele também de mão dada, tudo nos BO que dava, tudo era muito intenso, era uma amizade. Ele também tinha um tempo muito forte, a Alessandra, debochada, que era só ela, muito debochada. Mas realmente era um amigo que eu poderia contar a mesma coisa como o Dani e como o Edson agora. Eu não conhecia ainda na época. Pena que ele se foi muito rápido, tinha muito que viver ainda. Foi precoce do que aconteceu, felizmente. É uma pessoa que eu amei, assim, muito como amigo, muito bacana. Mas eu tento guardar as coisas boas, assim, quando eu vou falando dele já me dá uma coisa, mas depois eu tento ir lembrar das coisas boas que a gente fez. Ele fazia eu rir muito, em todo. Então a gente tava sempre junto, o que era ruim, chorava, o que era feliz, um torcia pelo outro, sempre foi assim, sempre foi assim. Então ele é uma pessoa que eu amo pra sempre, de tudo, sou grata por tudo. E realmente era um amigo que eu poderia contar a mesma coisa como o Dani e como o Edson agora. Eu não conhecia ainda na época. O Dani também conhecia ele na época, mas nessas loucuras minhas de se montar e tudo mais, eu tava ali mais com a Alessa nessa época, muito forte, muito forte. A tia Silvana, irmã do meu pai. E ela mora no Rio, ela não mora aqui. Mas ela sempre vem. Umas 2, 3 vezes no ano ela vem. E a gente... E ela sempre, mesmo eu depois de virar travesti, obrigada com a minha mãe, ela ia me buscar pra fazer eu ter contato com a minha mãe, você entendeu? Porque a minha família sempre... E ela ia buscar eu na prostituição. Uhum. Então, é por isso que eu falo, a minha família nunca me excluiu. Eu sempre tive o respeito e sou tratado... Eles não... É Paulette, Paula e os priminhos, as priminhas, tudo é tia, prima, não tem... Eles não me veem como homem, sabe? Até hoje. Que nem agora, dia 13, dia 14, que vai ser no sábado. Vai ter a festa na Tia Maria, do Santo Antônio. Então, eu adoro essas coisas. Porque vem toda a família, vem todas as tias, os tios, os que estão vivos ainda. Primos vem todos. Eu acho que ainda hoje
tem coisas que a gente tem que se encaixar. Eu acho que nem se encaixar, tem coisas que é um protocolo. Né? Então, você não vai trabalhar numa empresa, se você precisa trabalhar, você tem que seguir um protocolo. O uniforme é esse, o sapato é esse e o cabelo é desse jeito. Eu não tenho como quebrar esse protocolo, é uma regra. É aquilo e aquilo, pronto, acabou. Tem lugares que dá para trabalhar, eu posso ser o que sou. Eu acho que eu me vejo, às vezes acho que a gente também se prende nisso. A gente força, deixa de ser às vezes para tentar não satisfazer a sociedade, mas, ou para se encaixar em determinado grupo, que eu não acho bacana. Talvez a gente tenha isso ainda meio, eu acho, talvez muitos tenham essa coisa meio assim ainda. Você tá aqui com os gays e de repente ali está com um monte de hétero que você conhece também. Você se comporta um pouco diferente ali. São poucas gays que eu já vi que se comportam como ela assim mesmo, como ela é. Ela grita, ela sorri ali. Tem gente que quando chega perto do hétero dá até a voz engrossa. Tem gente que até a voz engrossa. Então isso eu acho que é muito relativo ali, porque trabalhar é trabalho, é aquilo, você vai daquele jeito. A não ser alguns, tem alguns trabalhos que eu trabalho que sou eu. E vou dar aula numa academia, que eu sou com vocês aqui, lá com minhas alunas dentro da academia, eu sou. E eu sei que eu faço um trabalho bem feito. O importante naquela hora é fazer um trabalho bem feito. Entendeu? Não tem como. É claro que de repente, no estúdio de pilates que eu vou, eu sou quem eu sou. Mas lá não dá pra mim ficar, até que preciso trabalhar num aparelho, tem que ter uma atenção. Igual numa empresa de máquina, não tem como. Você precisa focar, precisa de uma atenção. Então, acho que depende muito, mas também tem, acho que coisa dentro da gente que vem de criança, eu acho, também. Por ter sofrido muita coisa, às vezes a gente fica meio assim. Eu falo às vezes pra vocês, né, que eu ouvi muito essa coisa, viado, xingava muito. Então, às vezes, quando eu falo essa coisa de encarar hétero na rua, eu não consigo ficar muito tempo olhando. Quando eu tava falando de ir no banheiro da academia, quando eu saio de uma academia para a outra, para me trocar, que tem gente dentro, eu não gosto de ficar encarando. Eu troco o mais rápido possível e saio, senão pra pessoa não achar que eu tô paquerando. E às vezes eu acho a pessoa bonita, mas olha, que moço bonito, que cabelo bonito, que isso bonito. Mas às vezes eu nem fico olhando muito pra pessoa se ela é hétero, talvez a pessoa nem é, enfim. Mas eu não gosto pra não parecer, então daí isso é uma coisa minha, daí eu já me ponho no meu lugar por respeito também. E sigo a vida. Eu tava comentando com a Isa esses dias, a Isabela Milanês. Bicha, eu não sei se eu não vejo, ou se eu sou muito idiota, porque eu não fico procurando. Porque quando eu não saio com a preocupação se vai ter alguém olhando de sorrisinho pra mim. Eu sou uma pessoa que me aceito. Sabe? Então, pra mim, pouco importa se tem alguém rindo ou alguém... A não ser que chegue e me dê um empurrão. Aí já a conversa muda. Você entendeu? Agora, ao ponto de ficar... cutucando, olha ali. Eu não vejo isso, Edson. Eu não vejo. Lógico, viado, isso eu escutava. Mas que nem... tem gente que entra no mercado e fala, estão fazendo discriminação comigo. Gente, eu entro no mercado, eu não vejo nada disso. Eu não vejo, porque eu não fico procurando se estão olhando para mim ou se não estão olhando para mim. Para mim é natural ser o que eu sou. Então eu ando, vou no balcão, peço, vou na prateleira, pego, vou no caixa, pago, saio e não olho, não vejo. Então acho que é isso. A galera de hoje pegou ali muitos mais velhos até que eu, abriram muitas portas para tudo. Para tudo. Não vê o Black que acontece no Black Dog, muito alternativo. A crise conhecia agora, muito alternativo. Essa inclusão, entendeu? Mas antes não tinha essa inclusão. A gente tinha um Bárbara aí. Não tinha. Impossível. Não tinha. Né? Então, eu acho que isso que a gente fazia de se montar em um do ideal era um afronto. Mas eu não tava... Na época, pra mim não era um afronto. Mas talvez ali eu já tava militando
e não sabia. Semana passada fui eu, ela, a mãe, jantar no restaurante lá, porque ainda não comentando, né? E eu falei, eu nunca fui, Isabela, nossa, eu tenho até nojo. Achando, né? Não, vamos que você vai ver. Tem grelhado. Eu falei, Isabela, vamos ver esse tal de grelhado. No fim eu comi tanta coisa que eu só não comi o peixinho cru mesmo, esse não peguei. Mas teve um monte de coisinha que eu comi. Porque toda chicosa, né? É. Mas eu não sabia nem mexer no pauzinho, ó. Esse não. Nossa! Ah, nesse não. Mas hoje em dia eles já são tão... que tem até um adaptadorzinho, né? É. Que aí é só apertar e soltar que não precisa É. pôr nos dedos. Tem que malabarismo todo. Né? Não precisa. Ela falou, pode ficar tranquila. Mas já que eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, cadê o talher daqui? Eu não vou... Isabela, eu não sei mexer nisso. Ela falou, fica calma. Como eu falei pra vocês, tinha as amigos assim que maravilhosos. A Sara, por exemplo, ela desenha muito bem, além de fazer ali um figurino muito bem. Entendeu? Tinha a Tana, tinha. Eu não lembro agora o nome do Valério, qual era o nome dele, esse drag agora. Que também fazia uma figura maravilhosa também. E a Sara, além de desenhar, ela fazia maquiagem também. Então a gente tinha essa troca, entendeu? E emprestava também a roupa um do outro. A Alessa tinha a irmã dela, ainda existe a irmã do outro ainda, né? Enfim, pegava a roupa dela, a roupa dela. E ainda assim, às vezes a gente trocava, emprestava, ou criava daí. Ou criava com alguma coisa. Sei lá, o saco de lixo vai virar um figurino. Mas vai virar. É com CD? É isso, agora vai criando, a sua mente vai fluindo. Não, é isso, então não é isso. Ia, a loucura. Às vezes tava feio um dragão, mas era aquilo. Mas a vez também ficou top. Triga top. Lembrar de que eu não posso desistir. De que eu não posso voltar pra drogadição. De que eu não posso me acomodar na prostituição. De que eu não posso desistir dos estudos. De que eu não posso desistir de conseguir trabalho, de que eu não posso desistir de ser artista, de que eu não posso desistir de acreditar que eu também mereço afeto, de que eu vou conseguir esse afeto da maneira de amizade, da maneira romântica, de todas as maneiras que eu mereço. Então é isso que essa tatuagem representa, que eu não desista, que eu resista, que eu não fraqueje, porque a gente cansa de lutar, né? Militar cansa, ser ativista cansa, a gente só queria viver normal, assim, apenas viver, né? Então essa tatuagem é pra me recordar o tempo todo de onde eu venho, pra onde eu quero ir, é isso.